Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma celebração para adorarmos e bendizermos ao nosso Deus. Quero saudar a você, amado irmão da Igreja Batista Copa Leme, família Copa Leme. Quero saudar a você, querido amigo, querida amiga, que tem estado conosco dominicalmente em nossas celebrações, ou você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você traz alegria ao nosso coração. Que Deus te abençoe poderosamente nesta noite. Amados, eu quero convidar a minha igreja, quero convidar você a celebrarmos juntos ao Senhor. Vamos entrar em sua presença com sacrifícios de louvor. Vamos exaltá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos agora invocar a sua presença para que o seu Espírito tenha liberdade entre nós e Ele realize aquela obra que Ele quer fazer nesta noite no meu coração e no teu coração. Vamos orar? Deus, soberano Deus, nós queremos te agradecer por mais este culto de louvor e adoração ao Senhor. Que privilégio, Senhor. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada pelo nosso fôlego de vida, pelo respirar, porque nossos olhos veem, porque nós podemos cantar, porque nós podemos te adorar nesta noite. Senhor, fica conosco. Senhor, visita a tua igreja nesta noite. Visita-nos, ó Pai. Fala ao nosso coração, que na nossa incapacidade o Senhor complete aquilo que o Senhor quer falar. Porque sim, desejamos ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa-nos, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos adorar ao Senhor. Vamos ler juntos o texto de Salmos 29, versículos de 1 a 4, versículo 9. Te convido a ler junto comigo. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja. Sobre o imenso mar, o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo, todos proclamam glória. Eu te exaltarei, bendito seja o
engrandecer seu nome, a ele sim louvai. Exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor vai. Exaltai, engrandecer seu nome, a ele sim louvai. Exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor vai. Exaltai, engrandecer seu nome, a ele sim louvai, a ele sim louvai. Exaltai. Mateus 6, versículos 9 a 13, um texto bastante conhecido. Te convido a ler comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar o que nós acabamos de ler com o cântico Venha o teu reino. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para
Seguindo o texto que nós acabamos de ler, ainda no capítulo 6 de Mateus, os versículos 14 e 15 nos dizem assim: Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Esse é o nosso momento de confissão, momento em que nós separamos para estar nos confessando ao nosso Deus. Então, nesse momento, traga a sua memória, como foi a sua semana, como tem sido a sua vida, o seu dia a dia. E vamos, nesse momento, nos confessar, colocar os nossos pecados, as nossas falhas diante do nosso Deus. Então, vamos ao nosso momento de confissão.
noite, meus queridos irmãos. Queria deixar uma passagem da palavra de Deus que está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, que diz o seguinte: E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Esse é um momento de alegria para nós, onde Deus nos dá o privilégio de participar assim da sua obra neste lugar. Então eu queria desafiar você que continuasse sendo fiel ao Senhor e que juntos possamos, nessa caminhada, nesse desafio, nesse tempo de pandemia, de isolamento, não nos esquecermos da obra que Deus tem neste lugar. E não vamos nos descuidar. E porque é um privilégio para nós sustentar este trabalho que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós vamos orar neste momento, pedir a Deus que nos dê força, nos dê ânimo, nos dê capacidade para estarmos juntos nesta obra. Oremos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos participantes desta obra aqui em Copacabana, de sustentar a tua igreja. Abençoe a cada um de nós, abençoe os teus servos, que com fidelidade, ó Deus, tem se colocado a contribuir, como diz a tua palavra, no passado, aquele povo com alegria, eles contribuíam e se alegravam, porque sabia que o Senhor é quem dava os recursos, o Senhor é quem sustentava todas as coisas. Eu te peço que tu nos abençoe, Senhor, e abra a janela dos céus, e que possamos, ó Pai, continuar nesta obra com dificuldades, mas sabendo que os recursos vêm do Senhor. Abençoe cada um em particular, sustentando e dando a sua provisão diária. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de, ó Pai, contribuir, dedicar nesse momento os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E nesse momento nós vamos colocar aqui ao lado o número da nossa conta, que os irmãos possam assim fazer com todo carinho, com toda alegria, em nome de Jesus. E vamos cantar um hino, e durante esse cântico nós estaremos assim virtualmente dedicando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas e principalmente as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Amém. Olhos que possam ver
pedimos, nós já oramos, já podemos dedicar também nesse momento os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nesse momento nós também vamos orar por um assunto específico, e já fica também a convocação aos irmãos que são membros da Igreja Batista Copaleme. Na próxima quarta-feira nós teremos a Assembleia Ordinária, onde trataremos de alguns assuntos importantes da nossa igreja. A ata da reunião está no nosso grupo do WhatsApp, então fique atento às publicações que faremos ao longo dessa semana, até a quarta-feira, o que também já foi publicado. A ata está toda lá no nosso grupo do WhatsApp, a pastora Jandira já postou, já convocou a igreja para essa assembleia. E nesse momento nós vamos orar. Vamos orar para que Deus esteja agindo, nós vamos orar para que Deus ele possa estar no controle de tudo, para que possamos tratar com sabedoria cada assunto que será tratado na reunião, para que possamos resolver tudo da melhor maneira possível, para o bom andamento da nossa igreja. Então vamos nesse momento orar, e fica a convocação para os membros da Igreja Batista Copaleme, próxima quarta-feira, às 20 horas, através do aplicativo Zoom. Então nós faremos a nossa reunião virtual pelo Zoom. Então você que ainda não tem o Zoom, tem dificuldade de baixar, não sabe como fazer, entre em contato comigo, com a pastora Jandira, com a pastora Késia, para que nós possamos estar realizando essa reunião com todos os membros da igreja presentes. Então nós vamos orar nesse momento pedindo por essa reunião. Deus, louvamos o teu nome, te agradecemos por tudo que nós já fizemos nesse culto, os louvores que a ti entoamos, as orações que a ti prestamos, a nossa confissão, a nossa fidelidade, louvamos a ti, porque o Senhor tem sido bondoso conosco nesse tempo, Pai. Agora te pedimos e te consagramos, ó Pai, esse tempo que teremos na próxima quarta-feira, um momento importante, onde resolveremos assuntos importantes concernentes ao teu reino, Pai. Só possa estar nos dando sabedoria, nos dando direção, e desde já pedimos a tua ação e pedimos a tua provisão, ó Deus, sobre as decisões que a igreja irá tomar, sobre tudo que será dito, tudo que será tratado. Pai, já prepara o nosso coração, a nossa mente, possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pela tua presença em nosso meio, que cada irmão, ó Deus, onde ele estiver, na sua casa, onde quer que ele for, ó Deus, que ele seja alcançado pela palavra que será trazida nesse momento pela pastora Kézia, ó Deus, que os nossos corações possam estar abertos para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai, te louvamos, te bendizemos por tudo, que o Senhor possa estar a cada dia nos direcionando e que possamos, na próxima quarta-feira, tomar decisões que venham de acordo com a tua vontade. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando, próxima quarta-feira, 20 horas, aos membros da Igreja Batista Copaleme, teremos a nossa Assembleia Ordinária.
eu quero, nesta noite, dar continuidade ao que Deus tem falado conosco durante esse mês de junho, no texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14. O Senhor tem trazido ao meu coração que este é um tempo de muita adversidade. Dias maus temos vivido, dias em que a esperança tem se esvaído no coração de muitas pessoas. E até mesmo entre nós, povo de Deus, isso não é algo incomum, porque as Escrituras nos relatam e temos como parâmetro o povo de Israel, o povo de Deus, quando ele começa, o povo escolhido para iniciar o seu plano de salvação na terra, no meio da humanidade. E esse povo experimentou por muitas vezes o desânimo, a frustração, a desesperança. Mas em meio ao desânimo, à frustração, à desesperança, Deus nunca esqueceu do seu povo, Deus sempre esteve no controle da história do seu povo e não é diferente nos dias de hoje. Deus está no controle da história da humanidade e em especial da história da sua igreja, em especial da história da sua vida. Deus está no controle e Ele tem para nós neste tempo uma palavra de esperança, assim como Ele teve para Israel através do profeta Ezequiel nesse capítulo 37. O versículo 5 é um versículo que temos escolhido como texto áureo, aquele que traz luz ao nosso coração. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Tem uma versão que eu gosto muito da King James, atualizada. Assim declara Yahvé, o eterno soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Queridos, para nós neste tempo, o Senhor também tem essa palavra de esperança, essa promessa: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. O Senhor tem para nós neste tempo um novo respirar, um novo fôlego, um novo ânimo, uma nova esperança. O Senhor tem do seu próprio Espírito, da sua essência, a soprar em nós e nos dar vida, vida plena e vida com esperança. Eu quero, nesta noite, então, dando continuidade, pensar com você que esta mensagem de Ezequiel, ela tem um único objetivo: restauração. Você veio acompanhando a história e você já deve conhecer. Se não conhece, vale a pena ler todo o texto de Ezequiel, capítulo 37, ali num contexto de cativeiro babilônico. Ezequiel, era profeta do templo em Israel e agora no cativeiro babilônico. Ele então profetiza a Israel. O Senhor o conduz a um vale de ossos secos que eram numerosos, estavam sequíssimos e possivelmente Deus dá aquela visão de que estavam ali há muito tempo, mas o Senhor traz uma promessa de restauração. E é sobre isso que eu quero pensar hoje, nessa promessa de restauração. E esse Deus que promete é o Deus que faz o impossível, é o Deus que fala e que cumpre. São os dois pontos desta mensagem nesta noite: o Deus dos impossíveis, o Deus da impossibilidade, o Deus que fala e cumpre aquilo que diz. Quero pensar com você no versículo 3, onde Deus traz uma pergunta, uma reflexão existencial, e difícil de responder, mas o profeta ele não titubeou na sua resposta. Então, lá no versículo
3, ele vai dizer: filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? Poderão novamente esses ossos terem vida? Ao que o profeta responde: Senhor Deus, tu o sabes. Talvez se a pergunta fosse feita para nós hoje, tivéssemos dificuldades de responder à luz da razão humana, a resposta humana a essa pergunta, ossos numerados num vale, secos, sem carne, sem vida, como voltariam a ter vida? Não eram corpos apenas, né? Eram ossos já, sem carne, sem pele, sem vida. Como poderiam novamente viver? No entanto, a resposta do profeta, ela é precisa. Ele reconhece a soberania e o poder de Deus. Ele sabe que se Deus assim quisesse, ele poderia trazer vida àqueles ossos, porque o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Isso me fez percorrer alguns textos bíblicos de situações que nos demonstra esse Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, o Deus das impossibilidades. Lembrei-me quando o anjo anuncia, né, a Maria que ela será mãe. E ela era virgem. E ela não teria, e isso seria de uma forma sobrenatural. E ela então pergunta: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado, a nascer de ti, será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, sua prima, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. E agora vem aquela frase tremenda que o anjo diz: pois nada é impossível para Deus. Isso está registrado em Lucas capítulo 1, do versículo 34 ao versículo 37. Um outro texto que eu quero lembrar a vocês é o texto de Mateus 19, do versículo 23 ao 26, e que inclusive essa semana, né, se eu não me engano, no sábado, ontem, foi colocado para vocês esse texto. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui Deus não estava falando dessa agulha, Jesus não estava falando dessa agulha, né? Que temos aí para costurar. Jesus estava falando daquelas colunas enormes, montanhosas, né, de pedra, onde ficava assim um estreito, e um camelo não poderia passar naquele penhasco, naquele estreito. Era disso que Jesus estava falando. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Você estudou isso, você já deve conhecer esse texto, né? Os de Copa Leme fizeram essa devocional ontem, mas é o texto daquele jovem rico que segue os mandamentos, né? Mas que não consegue se desprender das suas riquezas para seguir Jesus, porque o seu coração estava naquelas riquezas e não no Senhor. Então Jesus ele vai trazer essa questão da dificuldade de um homem se salvar, o homem rico, porque
costumeiramente o seu coração está nas riquezas. Mas ele vai dizer que para Deus não há impossibilidades, porque o Espírito de Deus é todo poderoso, é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele sim é capaz de fazer a obra que eu e você não podemos fazer. Jeremias, ele vai dizer, o profeta Jeremias, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Amados, nada é difícil para o Senhor. Não há impossibilidade. Deus poderia sim trazer de volta aqueles ossos secos. Deus pode sim restaurar a tua vida. Deus pode restituir o que foi perdido. Deus pode te trazer um novo fôlego, um novo respirar. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Ainda me lembro desse Deus das impossibilidades, da história de Sara, uma mulher já esposa de Abraão, uma mulher avançada em idade, uma mulher que desejava ter um filho e era até hostilizada por isso e ainda não tinha alcançado esta bênção, mas o Senhor traz uma palavra de vitória, uma palavra de vitória na impossibilidade dela. E o anjo então visita a tenda de Abraão e ele diz, voltarei a você na primavera. E ele falando com Abraão. E Sara, sua mulher, terá um filho. Ao que ela, atrás da tenda, ela ouve aquilo. Então Sara ri consigo mesmo. Depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Este foi o questionamento de Sara. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então ele reafirma a sua palavra. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Queridos, agora eu quero entrar no segundo ponto desta mensagem ao teu coração. Esse Deus das impossibilidades, esse Deus que tudo pode, que traz à existência o que não existe, ele cumpre a sua palavra. Olha o que aconteceu. Sara riu, Sara não creu. Mas eu quero pensar com vocês no riso da incredulidade para o riso do prazer, da alegria. Olha como Deus muda essa história, do riso da incredulidade para o riso do prazer e da alegria. E penso, queridos, que Deus honrou, e você vai ver isso, a fé de Abraão. A Bíblia vai falar que a sua fé lhe foi imputada como justiça. Creu Abraão e Deus então o abençoa. Louvado seja Deus pela fé de Abraão na vida de Sara. Do riso da incredulidade para o riso da alegria. O Senhor foi bondoso com Sara. E aí você vai ver lá em Gênesis 21, ao versículo 1 ao 6, o relato. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Foi exatamente no tempo determinado de Deus. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão então o circuncida e nasce Isaque, e Sara o chama de Isaque, dizendo, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam rirão, se alegrarão comigo. Isaque, o nome que Sara deu a Isaque no hebraico quer dizer riso. Por extensão,
filho da alegria. Amados, olhem bem isso, do riso da incredulidade para o riso da alegria. Deus restaurou a sorte, a história, os sonhos, a alegria de Sara. Jó vai dizer no capítulo 42, versículo 2, sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, Deus pode fazer todas as coisas e nenhum dos planos do Senhor, e assim diz o Senhor, eis que tem projetado planos para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E esses planos não podem ser frustrados em sua vida, porque são planos do Senhor. Amados, Deus fala e Deus cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso que ele fala, ele deixa de fazer, ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É a palavra do Senhor em Números 23, versículo 19. Eu quero concluir dizendo para você, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existisse como se existisse. Paulo fala isso, né? Deus dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe como existisse. Esse Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer trazer à existência aquilo que não existe. Mas eu quero te convidar hoje a ir em direção a este Deus com a tua fé. Lembra-se, nós temos visto muito sobre isso. A mulher cananeia recebe de Jesus aquilo que ela desejava. E Jesus olha para ela e fala, seja-lhe feito conforme a tua fé. Jesus traz à existência o que ela desejava pela sua fé. Na mulher do fluxo de sangue, Jesus olha para ela e diz, mulher, a tua fé te salvou. Ao centurião de Cafarnaum, ele diz, nunca vi em toda a Judéia, em toda Jerusalém, uma fé como esta. E ele fala isso também para ele, seja-lhe feito conforme a tua fé. E o texto diz que lá na casa do centurião de Cafarnaum, que ele tinha pedido que seu servo fosse curado, lá na casa dele, Jesus nem chegou a ir lá, porque ele creu que uma só palavra de Jesus faria o seu servo ficar curado. E o texto diz que imediatamente ele foi curado. Conta-se uma história de um jovem que trabalhava, você deve conhecer essa ilustração, e não sabemos se é verídica, mas ilustra muito a realidade do nosso Deus Todo-Poderoso. Um jovem que trabalhava no exército, que era humilhado, muito humilhado por ser cristão. Um dia um superior dele, para humilhá-lo na frente do seu pelotão, ele chamou esse soldado, pegou uma chave e disse, vá naquele jipe, ligue ele e estacione naquele lugar. E direcionou o lugar. E o jovem disse, eu não sei dirigir. Então o superior disse, peça ajuda ao teu Deus, mostre que ele existe. E para espezinhar aquele jovem na frente de todo o pelotão e dar descrédito à sua fé, ele ainda tirou o motor daquele jipe. Ele fez isso mesmo de maldade. Então o soldado pegou a chave e começou a orar. Depois ele orou ao Senhor, Deus, eu não sei dirigir, mas seja feita a tua vontade. Olhe para esse pelotão, olhe para esse capitão. Ele está desdenhando do teu poder. Lembrei-me até de Davi, né? Quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel?
E aquele jovem então orou com humildade e com fé e pediu ajuda ao Senhor. Então ele dá, né, liga a chave do jipe, imediatamente aquele jipe faz aquele barulho, né, dá a arrancada e ele vai dirigindo e estaciona, conduzido, né, por Deus, estaciona no lugar que o capitão mandou. Então todos ficam muito espantados e o capitão então começa a chorar e reconhecer esse Deus como Deus Todo-Poderoso, das causas impossíveis. Ele chega perto desse jovem e conta-lhe: olha, eu tirei o motor desse jipe. Esse teu Deus é realmente tremendo e poderoso. E ali todos glorificam a esse Deus e se rendem ao poder desse Deus Todo-Poderoso. Amados, Deus do impossível, Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e fez seu povo passar, que fez a água da rocha brotar, que libertou o encarcerado das prisões, que fez estéreis ser mães de filhos, que fez uma virgem gerar filho, que restaurou almas feridos, que curou, que consolou, que fez surdo ouvir, paralítico andar, cego ver. Esse Deus dos impossíveis é o mesmo Deus de hoje e de eternamente. Ele fará o impossível por você e por mim. Ele fará o impossível por nós. O desafio para você nesta noite. Eis a pergunta: poderão esses ossos voltar a viver? Eis a resposta do profeta: Senhor Deus, tu o sabes. Diante das adversidades da tua vida, poderá o Senhor fazer um milagre? Declare para Deus nesta noite: Senhor Deus, tu o sabes, tu podes, tu és soberano, tu és poderoso. Creia e verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Que na rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o
chegamos ao final do nosso culto e mais uma vez eu quero aqui registrar a minha gratidão a você que nos acompanhou neste culto e a sua presença muito tem nos alegrado. Amado irmão, amada irmã de Copa Leme, vamos durante toda essa semana continuarmos a nossa jornada de retorno à santidade, né? Lendo o Novo Testamento e iniciamos com Mateus e amanhã estaremos no capítulo 20. Então quero te encorajar a perseverar na leitura da palavra de Deus em suas devocionais, né? Lendo, meditando, orando e contemplando aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Tenha uma semana vitoriosa, não obstante a tudo que temos vivido neste tempo. O Senhor está no controle. Portanto, esperaremos nele e ele nos ouvirá. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória. E agora, ó Deus, Deus Pai, que o teu amor, que a tua graça, a graça de Jesus, o teu Filho, e que as tuas doces consolações, as doces consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam com você, querido amigo, querida amiga, amado irmão, em Cristo Jesus, desde agora, para todo o sempre. Amém.